No vídeo passado nós vimos que a vida de David não está muito boa. A prostituta com a qual ele se encontrava todas as quinta-feiras não o quer mais. Ele tenta entabular uma outra prostituta, não gosta. Entabula uma relação com uma secretária do seu departamento na universidade, mas também não gosta dela. Portanto, David está perturbado porque não está conseguindo atender os seus impulsos sexuais. Ele também está meio desencontrado com o trabalho, não gosta tanto de dar aula, acha os alunos muito desinteressados, ele agora não leciona mais no departamento de literatura, mas está no departamento de comunicação. Portanto, o mundo de David encontra-se inflamado, está ali como se estivesse à espera de uma faísca para iniciar a queima e a combustão. David está, portanto, vivendo um período perigoso da sua vida. E essa faísca que dará início à queima e à sua combustão tem um nome. Chama-se Melanie, uma jovem de 20 anos, uma jovem de ascendência negra, né? Como o nome já indica, Melanie, melanina, pigmento que dá a cor à pele, ao cabelo, aos olhos, né? Será então nessa África do Sul, 5 anos depois da queda do apartheid, que David vai se envolver sexualmente com essa aluna, a Melanie. Ele está andando pelo campus, encontra a aluna, puxa a conversa com ela, a convida para jantar com ele, ela aceita, ele todo charmoso, sedutor, prepara o jantar, abre o vinho, eles comem, bebem, e depois ele convida ela, palavras dele, a fazer uma coisa louca, passar a noite com ele. Ela recusa e conversa um pouquinho mais e vai embora. No outro dia, eles vão almoçar num restaurante bem charmoso, um restaurante bem bacana, um restaurante, poderia dizer, um restaurante até romântico. Depois vão para a casa dele e lá eles terão a sua primeira relação sexual. Bom, David descobre que ela faz teatro, está ensaiando uma peça e ele, incógnito, vai assistir um ensaio. A peça fala da velha África do Sul, ridiculariza a antiga África do Sul. África do Sul essa não muito velha, o apartheid caiu há apenas 5 anos. Na verdade, a peça que a Melanie trabalha convoca a velha África do Sul ao palco para ridicularizar essa velha África do Sul, como que para exorcizar os demônios da velha África do Sul. Velha África do Sul essa que o David representa. David faz parte da velha África do Sul. E Melanie, essa estudante de 20 anos, de ascendência negra, ela faz parte da nova África do Sul. Portanto, há um desencontro, né, entre ela, Melanie, e David. Há um desencontro entre a velha África do Sul, representada por David, e a nova África do Sul, representada por Melanie. A peça mostra isso, mostra que as coisas não vão terminar muito bem. David vai procurá-la depois, no apartamento que ela mora, e lá eles vão transar.
pela segunda vez. Essa transa não vai ser muito legal para ela. Ela não vai gostar muito. Ela no momento não quer ter relações com ele, mas ele insiste, ele é um cara chato, então ele persiste, insiste, e ele está morrendo de tesão nela, né? Já está sem fazer sexo já há algumas semanas, né? Então ele está com muito desejo sexual, ele insiste e ela acaba concordando, ela meio que entrega o corpo dela. E o narrador, ou ele, nós não sabemos, porque esse narrador é um narrador que se mistura com os pensamentos do David, e a gente às vezes não sabe se é esse narrador de fora que está contando aquela história, ou se aquilo está se passando realmente na cabeça do David, né? Então ele diz que foi uma relação profundamente desagradável para ela, mas não estupro, né? Então ela aceitou ter relações sexuais com ele, embora não estivesse com muita vontade. Ele não dá muita bola para isso, é um cara já mais velho, um cara já experiente, né? E ele sabe que muitas vezes os casais têm relações sexuais sem estar com muita vontade. Às vezes a mulher quer tanto ter relação sexual, o marido não quer muito ter relação naquela noite lá, mas ela insiste tanto e ele fala, bom, estamos casados, eu gosto dela, ela gosta de mim, estamos tanto tempo juntos, por que eu não posso ter uma relação com ela, fazer essa vontade dela? Aí o cara tem relação com a esposa e vice-versa. Então essas pequenas gentilezas sexuais não são tão raras assim, né? Nos casamentos, nas relações de casais, não são não. E não é algo tão chocante assim. Essa hesitação dela, né, ela estava hesitante de ter relação, também é algo muito frequente quando você inicia um relacionamento, né? Quando você inicia um relacionamento, às vezes você não está muito certo, né, do prognóstico daquela relação que você está entabulando. Você acha que esse negócio não vai dar muito certo. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, eu sou desse jeito, ela é de outro. Acho que não vai dar muito certo, acho que não vale a pena ter uma relação com essa pessoa. Tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Talvez essas considerações mais da parte da mulher, talvez, né? Mas é uma coisa que essa dúvida, se vale a pena ou não ter a relação nos primeiros encontros, né, é uma dúvida que às vezes acontece. E às vezes a pessoa tem e depois se arrepende, fala, puxa, realmente não era isso, eu nem deveria ter tido aquela relação, porque não vai dar certo a nossa relação, vamos acabar aqui, foi uma bobagem, um erro ter tido aquela relação. Então ele imaginava ela mais ou menos naquele dilema ali, né? Depois nós vamos ver que isso é algo mais profundo, né? Isso é algo mais profundo, é algo mais radical, né? Nessa relação mesmo ele, ou o narrador, né, sabemos, faz uma analogia animal com ato sexual. Ele se imagina, ou o narrador imagina que ele está se imaginando, que ele é uma raposa predadora que crava os dentes, né, no pescocinho do coelho assustado. Ela, o coelhinho assustado, e ele, a raposa predadora. Essas analogias animais também não são tão raras assim nas fantasias eróticas, né? O parceiro ou a parceira atribuir um nome animal ao outro não é algo muito raro assim nas relações sexuais. Isso faz parte também do jogo erótico, eu diria, cotidiano, o jogo erótico habitual. Bom, depois dessa relação, que foi tremendamente desagradável para ela, para ele não muito, né? Praticamente nada desagradável, foi uma relação, eu diria, até bastante agradável, mas não estupro, conforme ressalta lá o narrador ou ele, né? Ela desaparece, uma semana sem aparecer. Aí aparece na casa dele. Aí fala, eu vou ficar uns dias por aqui, tudo bem para você? Ele fala, tudo bem, pode ficar. Aí ela diz que vai ficar na casa. Então veja que ele não está
racionalmente muito bem legal. No campus, ficar com uma aluna na sua casa, está procurando sarna para se coçar, né? Vai ter problemas, né? E eles vão ter relação. E o David, terceira relação que eles vão ter então, certo? E eles têm uma relação, ela parece estar mais solta, pelo menos assim ele julga, pelo menos assim o narrador julga. Ela parece estar mais entrosada, eles têm a relação no quarto da filha. O David, toda vez que se refere a ela, ele faz algumas analogias na relação pai-filha. Claro, ele tem o dobro da idade dela, né? Então poderia muito bem ali estar presente uma relação de pai e filha, né? Pela idade. E eles vão ter relações sexuais na cama da filha, né? No quarto, na casa dele tem um quarto guardado para a filha, e vai ser na cama da filha que eles vão ter a relação, né? Não tem relação na cama que ele dorme, tem relação no quarto da filha. Mostrando aí um componente de piano, né? Bom, ela pede para ficar lá, ele concorda, tem relação do dia, ele vai trabalhar e tal, continua trabalhando, até que aparece um rapaz lá na universidade e questiona ele da relação dele com a Melanie, que qual é a natureza daquela relação. Ele não dá muita bola para o rapaz, bota o rapaz para correr, logo em seguida o carro dele aparece vandalizado, o carro todo machucado, rasgado, rabiscado, né? Obviamente o rapaz foi lá e fez isso. No outro dia o rapaz vai na aula com a Melanie. Ele percebe o clima estranho, né? A turma sabe que algo inusitado está ocorrendo ali. E ele está dando aula exatamente sobre quem? Sobre Byron, o poeta britânico, bissexual, usuário de droga, incestuoso, o poeta que estava sempre em choque com a moral, com a ética, a religião da sua época, enfrentando inclusive processos legais, né? Então é muito sintomático, né, essa afinidade do David com Byron, porque é uma afinidade não apenas literária. O David gosta do Byron, ele se identifica com Byron, não somente pela poesia do Byron, mas pela vida do Byron, né? Então ele está ali falando, está fazendo uma análise de um poema do Byron, no qual ele está falando da solidão, da marginalidade, está falando de Lúcifer. Lúcifer, quem é Lúcifer? Lúcifer é o anjo decaído. O Lúcifer era o anjo que morava lá no seio de Deus, no mundo da ordem, no mundo da lei, e volta-se contra Deus, ele volta-se contra a ordem, ele volta-se contra a lei constituída. Lúcifer é o príncipe da subversão, né? Então ele está analisando exatamente um poema de Byron que fala de Lúcifer, fala dos corações loucos, fala dos escândalos, né? Ele está falando no poema tudo no qual ele já está imerso e ainda não percebeu, né? Tudo aquilo que ele está dizendo do Byron, do poema de Byron, ele está vivendo naquele momento e ainda não sabe. Depois da aula, ele pede para falar com a Melanie e fala com ela, dá um esporro nela, né? Fala, olha, você tem 7 dias que não aparece aqui na aula, você é uma aluna, você tem obrigações a cumprir aqui, você não pode fazer isso, né? E ela fala, olha, a nossa relação não é mais relação aluna-professor, nós estamos na frente disso aí. Ele não dá muita bola, ela vai embora. No dia seguinte, o pai dela, o senhor Isaacs, liga para ele e pede para que ele interceda para que ela volte a fazer o curso, porque ela havia abandonado o curso dele, trancou a matrícula. O pai não está sabendo do rolo ali existente entre eles, pede para que ele fale com ela. O David tenta entrar em contato com ela, procura ela, ela se esconde, ele não consegue falar com ela. E no dia seguinte ele recebe uma notificação da universidade que foi aberto um inquérito contra ele, porque ele quebrou o código de conduta
da universidade e está sendo acusado de assédio sexual por uma das alunas. Nessa época, a universidade estava sofrendo uma série de denúncias sobre a malversação de verbas para as bolsas, né? Estavam fazendo mutreta ali com as bolsas de estudo, e pequeninos escândalos sexuais nas residências dos estudantes. Os estudantes que moravam lá no campus estavam tendo ali pequeninas orgias sexuais ali, muita bagunça sexual, muita promiscuidade sexual no campus, a ponto de sair na imprensa local. A universidade assustada, e uma forma também de demonstrar a sua vontade moralizadora, né? Já que não estava conseguindo coibir, elucidar a questão das bolsas, nem lá dos dormitórios dos estudantes, a questão sexual lá, a universidade então se concentra nesse delito cometido ou não pelo David, né? E constitui então um inquérito que vai apurar se ele teve ou não, cometeu ou não o delito lá do assédio sexual. Uma forma que a universidade encontrou, né, de certo modo tampar esses outros problemas e dar uma satisfação à sociedade de que era uma instituição séria. No próximo vídeo continuamos com Desonra de Coetzee.